Hoje a nossa presença online ela é tão importante quanto a nossa presença física, né? Não basta ser, a gente tem que parecer ser. Essa é a real. Então, dependendo de como você está se expondo ali, como é o teu perfil, o que você está comunicando visualmente ali, você pode estar abrindo ou fechando portas, ou dependendo, você pode estar, inclusive, destruindo a tua reputação profissional ali dentro. Fala, jovem! Sou Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de eu apresentar aqui a minha convidada de hoje, eu vou pedir para você colocar aqui nos comentários convidados, sugestão de convidados, sugestão de temas, que é para a gente conseguir trazer ali um conteúdo bem interessante para vocês. Hoje eu recebo a minha grande amiga, uma grande referência para mim, Loli Birquet, pessoa especialista em imagem pessoal e marketing pessoal, né? Loli, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. E hoje, assim, super interessante a gente estar aqui, porque com certeza a gente vai trazer um conteúdo muito rico e super abrangente aí para todas as áreas e para todas as pessoas. Não, com certeza, né? Até quando a gente fez ali a criação do Pra Frente Cast, a ideia foi trazer, vamos dizer assim, um pouco da empresa para dentro de um podcast, né? Então, quais são os temas que hoje a gente conversa dentro de uma empresa, né? Hoje a gente tem ali uma corretora de câmbio, mas eu não quero falar única e exclusivamente da matéria. Então, a gente fala sobre a questão de desenvolvimento humano, a gente fala sobre recursos humanos, a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre uma série de pontos importantes no desenvolvimento pessoal e profissional. E, obviamente, que quando a gente caiu num tema no sentido de, cara, e a questão da imagem, o posicionamento estratégico do ponto de vista da imagem estratégica do profissional é um tema importante, e a gente chegou à conclusão que, obviamente, é. E aí, naturalmente, falei, cara, eu tenho ali uma convidada incrível que vai conseguir falar com a gente hoje, né? E aí eu já levo para ti, né? Qual é a importância dessa estratégia pessoal voltada para a questão da imagem hoje, na sua visão, no mercado profissional? Bom, hoje para qualquer pessoa é importante a forma como você se apresenta, né? Seja no ambiente qual for, principalmente no ambiente profissional. A nossa imagem ela tem uma facilidade absurda de abrir ou fechar portas. Eu garanto que todo mundo está aqui querendo abrir novas portas, porque a gente transmite confiança. A nossa imagem ela fala muito mais do que 1000 palavras, né? 93% da nossa comunicação é não verbal. Então, tá aí a importância, sim, da gente ser estratégico e intencional com a nossa imagem. E existem diversas formas de fazer isso, inclusive sem a gente perder a nossa essência e a nossa personalidade. Não, com certeza. Eu vou tentar trazer, Loli, alguns assuntos que eu vejo no meu dia a dia, tá? Vamos lá. Obviamente que eu acho que aí a gente consegue até usar um pouco do que, né, vamos dizer assim, do dia a dia empresarial, mas obviamente que eu quero que você conecte, por exemplo, talvez essa minha percepção certa ou errada, né, e problema zero de você me corrigir, mas trazer o lado voltado para aquilo que seria o correto ou aquilo que seria o ideal, né? Combinado. Uma das coisas que mais me incomoda no mercado profissional é quando a pessoa, né, o profissional, ele vai, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego e ele vai lá com a melhor roupa dele ou extremamente super bem arrumado, né? E aí, quando você faz ali, por exemplo, a contratação, nos primeiros dias já mudou completamente o perfil, né? Eu sou muito claro em relação a isso, podem me criticar, eu vou olhar para isso no momento da contratação, eu vou olhar ali para a pessoa, eu vou olhar como que ela está vestida, né? Eu vou as pessoas, as meninas que trabalham comigo falam, cara, você olha até para o esmalte. Eu tenho uma percepção, para mim é sempre o seguinte, se a pessoa não está cuidando dela, o que ela vai fazer com a minha empresa? Entendeu? Então, assim, eu tenho essa percepção. Então, assim, você vê isso acontecendo e qual que é a sua orientação, diga para a pessoa não ter essa voltada para ela, essa contrariedade entre ela estar, por exemplo, numa entrevista com uma roupa super interessante, elegante, e aí no dia num dos primeiros dias a pessoa já mudou completamente. Você fala, cara, o que aconteceu, né? Será que ela foi assaltada, alguma coisa assim, né? Então, assim, o que você me diz sobre isso, meu A amigo? sua percepção está correta. É exatamente isso, tá? Eu venho do corporativo, então eu sei exatamente o quanto que a nossa imagem importa. O que acontece? Isso mostra o nosso autocuidado, é autorresponsabilidade nossa. Então, a forma como ela vai estar ali no trabalho é a forma como ela é na casa dela, é na família dela. E provavelmente você vê uma pessoa ali com um certo desleixo, fala, poxa, o que ela está trazendo para a marca da minha empresa?
né? Qual que é a identidade que ela está colocando aqui dentro da minha empresa? Porque o seu colaborador, ele é a cara da tua empresa. Então, sim que você tem que ter um cuidado com isso. Então, às vezes, o próprio RH chegar e falar e dar um direcionamento e tal, isso pode causar um certo desconforto, né? Porque hoje a gente sabe que existe a questão do mimimi. Sim. Então, existem formas de você levar isso de uma maneira muito humanizada. Através da contratação, sim, de palestras, de pessoas, né? No meu caso, como eu faço isso para empresas hoje, dando todo o direcionamento. Só que não é só dar o direcionamento, você eleva a consciência daquele colaborador da importância da imagem dele. Então, por si só, ele sabe qual é o comportamento que ele tem que ter ali alinhado com a cultura da empresa. Não, bem legal. Eu tô fazendo errado, tá? Já vou te falar que eu tô fazendo errado. Porque eu olho e falo assim, essa unha aí, né? Então, o meu time predominantemente é de mulheres e às vezes eu acabo falando, cara, o que aconteceu, né? Dormiu bem, brigou com o gato, alguma coisa nesse sentido. Acredito que algumas devem levar numa boa, até pela talvez intimidade que você tem com a pessoa, com a tua equipe. Mas se é uma pessoa que está ali chegando, que não conhece muito bem do ambiente, pode sim, às vezes, causar um certo desconforto aí. Mimimi, né? Mimimi. Não, cara, e eu acho o seguinte, né? Até porque que eu vejo isso como um tema importante. Um momento, por exemplo, de uma entrevista, não é um momento no qual, sei lá, por exemplo, eu, empregador, estou recrutando você e é uma relação unilateral de que eu te avalio e ponto final. Existe ali uma situação voltada para o lado da coavaliação. Eu acho que é neste momento em que o profissional ele tem que destacar cada um dos pontos. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa na qual a empresa ela era contra tatuagens, né? Na época eu nem tinha tantas tatuagens como eu tenho hoje, né? E eu ali naquele momento falei, olha, eu tenho uma tatuagem, né? Assim, neste lugar, né? Era no braço. E o RH falou assim, Carlos, o que você imagina? A nossa empresa ela pode trabalhar ali, por exemplo, às sextas-feiras, um pouco mais. Você pode vir, por exemplo, com a camiseta polo. A camiseta, se você vier de camiseta polo, vai aparecer? Eu falei, vai. Eu falei, então nós vamos ter um problema. Então, assim, ou você vai ter que mudar a questão da vestimenta e não vir de polo, e aí vida que segue, a gente está alinhado, ou a gente vai ter que conversar aqui, né? Então, eu acho que quando você tem esse alinhamento no momento da entrevista, eu acho mega fair. Eu acho que a problemática é quando, por exemplo, eu falo, não, tudo bem, vou vir com a camisa, com a camisa normal, e aí com o passar do tempo, eu meio que relaxo, falo, não, hoje eu vou sem, que aí você acaba gerando um estresse desnecessário. Você tinha um combinado. Exato. Né? O que é combinado não sai caro para ninguém. Eu acho que é bem por aí. Então, eu acredito que se existe uma diretriz, né, a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, você se torna o seu cartão de visitas. Sim. Se você quer estar ali e existe um código para isso, tem que ser seguido. Ou você vai procurar um outro meio, você vai para algum outro lugar, se você não quer seguir aquilo. Eu já dei algumas palestras, inclusive, para jovens aprendizes. Eu vou do jeito que eu quero, eu estou do jeito que eu falei, mas você quer estar no mercado de trabalho? Você quer crescer aqui dentro? Então, você tem que, sim, seguir um código. Né? Não estou dizendo que é impositivo isso. Isso é muito mais sobre você querer do que o outro. Eu acho que é bem esse lado do autoentendimento do que se quer naquele momento, né? Eu acho que não existe certo e errado, pelo amor de Deus, não tô criticando aqui, né? Mas é o alinhamento. Né? Então, por exemplo, às vezes é que nem a questão do inglês, né? Eu não vou, por exemplo, incluir um profissional meu que não fala inglês numa reunião que todo mundo só vai falar inglês, assim, não faz sentido, né? Então, a partir do momento em que, por exemplo, eu tenho a necessidade de fazer ali uma reunião mais executiva, eu não vou mandar o meu funcionário que veio de bermuda trabalhar. Não tem conexão, né? Então, assim, a gente tem hoje, por exemplo, uma pauta dentro da própria empresa de ter uma agenda para eu saber exatamente, e literalmente eu faço isso, para eu saber exatamente como que eu vou ter que ir vestido naquele dia. Não, ser intencional e estratégico. Eu digo que quando eu trabalhava no corporativo, por vezes eu sabia que eu tinha que estar naquela mesa, naquela reunião, ou eu tinha que ter voz. Então, como que eu ia me posicionar? E nem sempre eu era mais técnica ali no assunto, mas eu sabia que eu tinha que estar ali. Então, como que eu ia estar ali? Através da minha imagem. Né? Ao mesmo tempo, é diferente de eu estar numa reunião ali com os CEOs, com a diretoria, e uma reunião com a minha equipe. Com a minha equipe, eu preciso trazer mais acessibilidade. Então, como eu trabalho a minha imagem de uma maneira mais acessível? E, ao mesmo tempo, com a diretoria, como eu trabalho a minha imagem de uma forma mais impositiva, mais ali, sabe, forte? Existem maneiras, tudo comunica. O nosso cérebro ele lê linhas.
né? Então, linhas retas vão comunicar mais força, linhas arredondadas, mais acessibilidade, as cores comunicam. Então, tudo isso, você tendo esse autoconhecimento primeiro do que é você, né? Do que é você hoje, para onde você quer ir, e aí você consegue trabalhar de maneira estratégica, sabendo quais são as cores, qual é a modelagem, o que aquilo comunica, até um simples penteado comunica diferente. Boa. Já vamos usar então um pouco desse conhecimento, né? Como que o profissional, né, a pessoa ela pode ser, vamos colocar assim, usar a sua imagem pessoal de forma estratégica ou intencional, que eu gostei mais dessa palavra, até para crescer na carreira ou até se posicionar de forma mais coerente. O que você traz aí para a gente de dica, enfim? Bom, primeiro, saber quem é você hoje, tá? E segundo, saber o que você quer comunicar. Qual que é o seu objetivo de imagem? Para quem você quer comunicar? Né? Existe uma diferença. Às vezes você quer comunicar para uma massa, às vezes você quer comunicar para um público específico. Então, como você cria esse link? Né? E, obviamente, eliminando alguns ruídos ali da nossa imagem. O que são os ruídos de imagem? Alguns elementos que a gente tem, que às vezes a gente nem percebe que a gente tem, e a gente pode parecer, nossa, aquela pessoa parece tão brava, né? Como que eu vou falar com ela? Então, às vezes, é um simples você trazer um semblante diferente, uma cor mais clara, uma cor mais neutra, você consegue trazer essa acessibilidade. Né? A gente, às vezes, escuta, nossa, mas aquela pessoa é tão nova, será que ela sabe o que ela está fazendo? E, às vezes, a pessoa é incrível no que ela faz, mas a aparência dela, a imagem dela não está comunicando aquilo. Então, é importante você ter conhecimento de como eliminar esses ruídos. E, obviamente, o que eu sempre falo é a questão do bom senso. Né? O bom senso, ele dita muitas regras. A pessoa não ir com uma roupa suja, com uma roupa cheia de bolinha, com pelo do gato. Né? Hoje, a questão do tênis está super tranquilo das pessoas trabalhando de tênis, mas pensa num tênis que seja para aquele ambiente de trabalho. Né? E, obviamente, você vai estar numa reunião com a sua presidência, alguma coisa, pensa ali como você quer estar. De nada adianta você ser super, inclusive, super técnico no que você faz, fazer uma apresentação incrível e a sua imagem está completamente aquém daquilo. Você vai distanciar, ao invés de você aproximar as pessoas, chamar a atenção, você vai acabar distanciando, uma vez que a sua imagem não está coerente com o que você quer transmitir como mensagem. Não. Fantástico, minha amiga, fantástico mesmo. Eu estou aqui meio boquiaberta, né? Prestando atenção em tudo, enfim. Como que o profissional hoje, ele consegue, vamos colocar assim, coadunar a própria autenticidade com, às vezes, a questão do dress code ali da empresa no qual ele está trabalhando? Qual que é? Intencionalidade. É isso. Você sabendo quais são os elementos certos que você pode trabalhar. Primeiro, você vai entender qual que é o código de vestimenta, qual que é o dress code. Né? Entende qual que é o dress code e, dentro disso, traga elementos que te favorecem. A cor que você gosta, um acessório que você goste, o seu corte de cabelo, né? Um óculos, você tem um estilo um pouco mais moderno e você quer transmitir isso, traz uma alfaiataria mais oversized, que a gente fala, um óculos diferente, prende o cabelo de uma maneira diferente. Então, acho que tudo isso a gente consegue, sim, trabalhar. É questão da gente se autoconhecer. Você tendo autoconhecimento do que te veste, de quem é você consegue, sim, trazer o dress code para dentro do seu vestir sem problema algum. Não, e assim, até trazendo para vocês aqui, para você, né, mas para quem está nos acompanhando. Uma vez eu cometi uma gafe incrível, né? Eu trabalhava no Banco ABN, Amro Real, aqui no Brasil, né? Adorava trabalhar naquele banco, fantástico. E eu tinha uma outra paixão que era a questão de corrida Fórmula 1, né? E naquele ano, quem patrocinava a Fórmula 1 era o Santander, né? E aí eu tinha uma blusa toda vermelha, escrito Santander gigantesco, né? Tava frio e era um moletom interessante, um moletom assim, era um cachemir bem interessante. Cara, eu fui trabalhar, né, numa sexta-feira com aquilo, né? Todo mundo olhava para mim e falou assim, cara, mas você tá trabalhando em qual banco, né? Eu falei, putz, não, assim, foi sem querer, né? Sim, você sim. juntar, mas eu acho que resume bem isso que você falou, né? Talvez ali pela questão da idade eu não tive aquela, cara, mas olhar com um olhar mais de intenção, de olhar e falar, cara, será que faz sentido isso ou não, né? E exatamente. Às vezes as pessoas, elas simplesmente acordam, vou acordar, pegar essa roupa e vou trabalhar. Mas qual que é a sua intenção para aquele dia? Sim. Né? O que você quer para o seu dia? Pode ser um dia tranquilo, normal, que você vai ficar ali na tua mesa, sem muita coisa, mas você tem que estar preparado também. Né? Agora, se você tem uma reunião, se você tem uma apresentação, cara, se prepara antes. Sim. Não só para a apresentação em si.
Prepara a tua imagem também. Tem esse cuidado, porque o cuidado que você mostra com o outro é respeito também. Né? Eu falo, o cuidado que você tem com o anfitrião, com quem está te recebendo, é respeito à forma como você se apresenta. Quais são os erros mais comuns que você vê aí no mercado? Cara, acho que eu já até falei alguns aqui. É a pessoa simplesmente acordar e ir, sem intencionalidade nenhuma do que ela quer comunicar. A roupa amassada, o pelo... Eu vejo muita roupa com... Hoje todo mundo tem seu animal de estimação. Gente, delícia, mas tenha cuidado com a tua roupa. Principalmente se você está vestindo uma roupa preta. Né? Peças que não são adequadas. Eu acho que isso é importante falar. Né? Peças que não são adequadas para o ambiente de trabalho, a pessoa aí com uma camiseta de time de futebol. Hoje tem a questão de estar mais confortável no ambiente de trabalho. Cara, a pessoa vai com um tênis qualquer, com uma calça de moletom, né, com moletom. Então, o que você está transmitindo com aquilo? Desleixo. Né? Simplesmente levantei e vim. Então, assim, qual que é o cuidado que você está tendo dentro do teu ambiente de trabalho? Você, óbvio que você até como especialista, né, principalmente ali na questão de dress code, mas vou fazer uma pergunta que sempre me criticaram. Tá? Então, deixa eu tentar, já que eu estou aqui com você, vamos lá. Né? Por exemplo, no caso da mulher, né, o quanto que a questão da cor da unha dela impacta? Tem ali algum certo impacto? Tem um certo impacto porque a gente fala com as mãos. Sim. Né? Então, a gente falando com as mãos, no entanto, que quando, às vezes, eu vou atender algumas clientes, poxa, mas eu nunca usei cor, eu nunca... Eu falei, começa colocando alguma coisa na unha, obviamente, dentro. O que é importante a gente saber? Quão flexível ou não flexível é o ambiente que você está de trabalho. Se você trabalha numa agência de marketing, no Google, você está com a sua unha... Apesar que hoje já quebrou muito disso, mas com a sua unha laranja, com a sua unha verde, tudo bem. Né? Agora, eu lembro que quando eu estava no corporativo, por tempos eu trabalhei com o Banco Central e na parte de liquidação, intervenção de instituição financeira, é a velha guarda. Então, imagina eu chegar, né, todos homens, com uma unha verde, azul. Aquilo ia causar uma certa estranheza. Então, acho que, mais uma vez, a questão do bom senso. Poxa, eu tenho uma reunião importante com a diretoria, tal. Eu vou pensar num tom, pode ser um vermelhão, uma coisa, mas em tons mais normais. Eu não vou chegar, de repente, com uma unha toda desenhada, com toda coisa, com glitter, com tudo. Entendeu? Sim. Acho que é isso. E eu, assim, pelo amor de Deus, né, eu sou mega aberto a qualquer tipo de situação. Aconteceu comigo uma vez de que, acho que eu estava vendo a apresentação de uma pessoa, né? Ela estava usando ali tons mais pastéis, né? Vamos colocar dessa forma, e a unha dela era extremamente vermelha, aquele vermelho bem, bem gritante mesmo, né? E aí alguns amigos falaram assim, cara, você viu essa parte? Eu falei, cara, eu juro pra você, ô Loli, pode ser um problema meu, tá? Eu falei, cara, eu não prestei atenção, porque toda vez que ela mexia a mão, eu ficava olhando mais para a unha dela, e eu não sei se era aquela combinação do vermelho com os tons pastéis, e aquela combinação não ficou boa. Falei, cara, eu fiquei olhando muito mais para a unha dela e não prestei um pouco atenção, né? Então, eu hoje, quando converso até com as pessoas que trabalham comigo, eu falo, cara, cuidado para você não chamar a atenção não para aquilo que você está querendo passar e chamar a atenção, como você destacou. A pessoa vem com um extremo decote e quer conversar, né, quer falar um tema extremamente sério, você vai ter ali o desvio daquilo que ela quer passar. Você né? desvia completamente a atenção. No entanto que eu, assim, quando eu dou algumas sugestões para quem, sei lá, está aqui gravando um podcast, vai fazer uma apresentação, dar uma aula, principalmente para as mulheres, vá com o cabelo preso. Não é à toa que a gente prende o cabelo. A gente tem a mania de passar a mão no cabelo. Qualquer desvio da atenção, a pessoa demora quase 20 minutos para voltar no tema que você estava. Então, imagina, sabe, é coisa de segundos, você desvia a atenção da pessoa, a pessoa ainda vai precisar de 20 minutos para voltar ali. Aí já acabou a tua apresentação, já acabou o que você queria passar. Então, tudo isso. Então, provavelmente, no caso ali, a unha estava chamando muito mais atenção do que todo o resto. O que eu falo, não existe o certo ou errado. Existe o que é harmonioso. Então, se você pensar no que é harmônico, né, tudo que é harmônico é belo. Nosso olho é atraído pelo belo. Então, é exatamente isso. Não é de, essa roupa está errada. Não, sua roupa não está errada. Mas ela está harmoniosa com você, com a sua beleza natural, com o ambiente que você está, o que você quer apresentar. As pessoas, às vezes, acham que elas têm que se destacar. Né? E aí é aquela ideia um pouco errada da frase. Nossa, que roupa bonita. Não é a roupa bonita, é você bonita. É você chegar junto com a roupa. Né? E existem formas de você fazer isso. Você está num ambiente, você vai apresentar alguma coisa. Tudo que a gente duplica, a gente enfatiza. Né? Então, assim, se eu tenho um rosto quadrado, eu coloco peças quadradas, eu enfatizo essas linhas. E a mesma acontece no ambiente
quando você vai fazer uma apresentação. Então, pensa quais são as cores. Qual que é a cor da parede atrás? Né? Qual que são as cores da minha apresentação? Né? Qual que é, inclusive, até o lettering ali da minha apresentação. E tudo isso você consegue duplicar e traduzir, inclusive, no seu vestido. Não, eu acho que, assim, cara, você falou uma palavra que, para mim, faz total sentido. É a questão da intencionalidade, né? Uhum. Acho que, obviamente, que ela vai estar sempre atrelada ali à previsibilidade, né? Porque você vai ter que entender do que vai acontecer até para você conseguir ser intencional. Mas ele se diferencia por completo em relação àquilo, né? Pensando nessa linha, né, da intencionalidade, como que ali, por exemplo, um time de vendas ele consegue, de forma estratégica e intencional, através da imagem, aumentar as vendas ou, de certa forma, ser mais persuasivo, por exemplo? Existem estudos, inclusive, que as pessoas que têm, né, que trabalham melhor a questão, porque tudo isso está atrelado à confiança. Tá? Eles aumentam produtividade, consequentemente vendas. Então, o que você vende primeiro? Você vende seu serviço ou seu produto? Não, você vende você. A pessoa vai ver a sua competência mediante o que você está transmitindo de mensagem, a sua confiança. Né? Então, eu sempre digo, antes de você vender seu serviço ou seu produto, você se vende. Então, autoridade, credibilidade, seriedade está atrelado à sua imagem. Porque em 3 segundos, isso até através de estudos, comprovado por estudos, em 3 segundos você diz quem você é. E a outra pessoa fala assim, poxa, tá certo? Não tá certo. Em 3 segundos você não consegue dizer quem você é, o que você faz, o que você é bom. É somente a tua imagem. O nosso cérebro ele é 55% a questão do vestimenta, do acessório, da roupa, do cabelo. 38% é tom de voz, gesto, postura e 7% conteúdo. Não estou dizendo que conteúdo é menos importante, tá? Eles são complementares. Mas para a gente entender a importância da nossa comunicação não verbal, que é 93%. Não, e é o que você falou, né? A gente sempre ouvi, né? A primeira imagem é que fica, né? Dependendo ali, às vezes... Exatamente, né? isso. Dependendo ali da situação, né? Por exemplo, eu dei o exemplo ali de uma entrevista de emprego, ou dependendo da... Né? Assim, eu vejo que a intenção, ela tem que partir daí. É a primeira vez que eu vou estar conversando com essa pessoa, ou estar nesse evento, enfim, nessa situação. Eu acho que o comportamento é Já tenho ali, de certa forma... já sou mais calejado, já tenho ali alguns anos de experiência em relação àquilo, talvez já é um outro. Né? Você tem que criar um link, né? Eu costumo dizer que confiança tem cheiro, né? Então, se a pessoa ela trabalha ali, ela se veste, olha no espelho, gosta do que vê, o nosso cérebro, sim, ele associa autoridade, credibilidade, sucesso à imagem que ele está vendo. Então, você já traz uma outra postura, você já traz um outro tom de voz. E tudo isso o que é? É confiança. Então, você transmitir confiança no que você está vendendo... Cara, é meio caminho andado para você conseguir fechar um negócio. Não, com certeza. Eu dei um exemplo até para você aqui, que às vezes eu chego ali para a pessoa que trabalha comigo, para a profissional que trabalha comigo, e pergunto, e aí, né? Dormiu hoje, né? Brigou com o gato, né? E essa unha aí, né? Enfim, mas trazer ali para um aspecto um pouco mais técnico. Como que as áreas, né? Ou como que as empresas, né? E independentemente ali da área, ela consegue ter essa comunicação com o profissional sem parecer ser algo, sabe, assim, cara, falar de forma bem clara que não tá legal, né? Você vê alguma estratégia? Olha, hoje, eu vendo assim, existe uma certa resistência em você ir nas empresas falar sobre imagem, mas eu já vejo muitas para não causar a questão, né, de um problema, como eu brinco, né? Falei, vocês podem processar o RH, eu não. Então, levar essa mensagem de uma forma que você mostre que você está assistindo o seu colaborador, né? Então, você leva alguém para falar, para ele entender da importância da imagem, da importância da unha bem feita, da importância de uma vestimenta limpa, né? E aí ter um manual, seja de onboarding ou esteja ali, lembra, vamos dar uma repassada naquele material, vamos olhar, vamos lembrar, porque ali você consegue trazer mensagem no seguinte de que é você que importa. Você que tem que se preocupar com isso, não é a empresa que tem que se preocupar. Sim. Entendeu? Se você quer crescer, se você quer ascender naquele lugar, se você quer fechar mais negócios, ter mais clientes, isso só depende de você, não depende só da empresa. Eu trabalhei numa empresa que, às vezes, ela soltava esses comunicados, né? Pessoal, vamos reforçar o dress code, né? E toda vez que subia esse e-mail, esse comunicado, eu falei, hoje alguém cagou, né? Porque era um negócio... Exatamente. Mas aí fica uma coisa geral, não fica uma coisa direta para alguém, né? E ficava um negócio assim, quem que foi, né? Era um negócio até que virava engraçado, né? Enfim.
indo numa linha, como que essa questão da imagem, a questão ali, ela consegue... Você acha que consegue aumentar a produtividade, consegue aumentar ali a questão de performance e resultado? Consegue. Inclusive, existem estudos dizendo que a pessoa aumenta 75% a produtividade uma vez que ela tem autoestima e autoconfiança bem trabalhada. Então, acho que isso já mostra o quanto faz a diferença, uma vez que a pessoa entende e sabe como trabalhar isso. Porque é muito fácil a gente falar, é um trabalho de dentro para fora. Sim, eu concordo. Porém, é mais difícil a gente mudar um sentimento do que a gente começar a mudar a embalagem, né? Quando a gente muda um corte de cabelo, a gente coloca uma roupa legal, a gente já se olha diferente, consequentemente, você vai mudando esse sentimento. Então, quando você está com a autoestima mais trabalhada, você, consequentemente, está mais feliz. Né? Se você está mais feliz, você trabalha melhor, você produz melhor. Então, sim, existem estudos que dizem que aumenta tanto em vendas quanto em produtividade 75%, uma vez que a pessoa sabe trabalhar essa questão da imagem e os sentimentos. Não, com certeza. E assim, por exemplo, do ponto de vista das empresas, né? Há alguma forma que ela consegue, de certa forma, investir nisso? Assim, né? Há algumas ideias relacionadas a isso? Investir nessa imagem do profissional que trabalha com ela? Eu primeiro falaria aí, não é nem puxando a sardinha aqui para o meu lado, mas ter um profissional que leve isso, tá, através de uma palestra, através de uma fala, até porque as pessoas acham que a palestra vai falar sobre como ter que se vestir. E não. No final, chega a ser até uma palestra motivacional, porque você só vai ali dar o gatilho para a pessoa entender, cara, eu sou minha casa, então eu tenho que cuidar de mim. E aí você ter, sim, um documento ali, de vez em quando rodar aquilo, falar, de repente, hoje, né, a gente tem essa questão das redes sociais, então, às vezes, fazer algum post relacionado àquilo, sempre vai acender uma luzinha, e foi o que você falou, poxa, alguém está errado, eu vou olhar para mim, porque se alguém errou, eu também vou continuar olhando para mim. Eu gosto, às vezes, de trazer alguns exemplos reais, porque, às vezes, Existem muitos, né? às vezes, a identificação, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tinha uma chefe e ela estava pegando bastante ali no meu pé ali, né? Não estou nem entrando no detalhe aqui se estava certo, se estava errada. E um dia ela, de fato, ela foi assim super bem vestida, gostei muito ali, né? De fato foi original. E eu lembro quando ela chegou perto de mim, aí provavelmente eu deveria tomar mais um feedback ali, né? Uhum. E aí eu olhei e falei, nossa, ela falou, o que foi? O que foi, Carlos Henrique? Né? Eu falei assim, nossa, você está muito bonita, né? Parabéns, né? O jeito dela mudou na hora. Né? Então, ela já veio conversar comigo já meio carrancuda, né? Vamos colocar assim. A hora que eu falei isso, ela... você acha? Não, tô super basiquinha. Né? Eu falei, não, legal, né? Mas o que você... Né? Onde que eu te ajudo? Né? Ela falou, não, né? Aquele relatório lá que você me entregar, vai conseguir entregar? Eu falei, não, vou ficar tranquilo. Né? Então, e era engraçado que de vez em quando ela dava uma passada ali na minha mesa ali, eu falava assim, puxa, né? Então, é um exemplo de que isso muda, às vezes, até a forma como você se comunica mesmo. Né? Eu falo que, normalmente, uma sugestão que eu dou, nem todo dia a gente acorda feliz, alegre, vamos vestir para isso, em ser intencional. Tem dia que você só quer acordar, pegar a primeira roupa e sair. Só que concorda que você vai passar uma energia ali baixa o dia todo? Você vai se olhar no espelho, você não vai estar gostando do que está vendo. Então, nesse dia, tira um pouquinho mais de força. Todo mundo tem aquela roupa no guarda-roupa que sabe que super funciona. Veste ali, você vai perceber que durante, né, o dia você vai trazer coisas diferentes. Eu falo que é ação e reação. Né? Então, se você vai emanar coisas mais positivas, as pessoas vão te elogiar. Né? De repente, ela estaria num dia ali difícil, mas o primeiro elogio que ela recebeu já deu aquela acalmada nela. Poxa, verdade, eu não preciso ser tão dura nessa situação. Né? Então, você traz energia diferente a partir do momento que você mostra esse autocuidado com você também. Com certeza. Existe ali, na sua visão, um limite entre a informalidade e, vamos dizer assim, o lado mais executivo, mais sério ali do dia a dia? Bom, hoje já caiu muito aquela coisa de você ter que vestir, tá, de terno, com algumas exceções, né? Escritórios de advocacia ainda continuam tendo essa formalidade maior, mas, mais uma vez, tudo parte ali do bom senso. Você entender o quanto esse informal é ok dentro do ambiente que você está. Né? Agora, se é aquele informal que você chutou o balde, foi com a camiseta hoje, né, do time de futebol, e, enfim, aí realmente a informalidade sai. Por isso que eu falo, o bom senso dita muita regra dentro da questão da imagem. Não, com certeza. E em termos, assim, por exemplo, de redes sociais, o quanto que as redes sociais elas influenciam nessa questão da imagem? Hoje, a nossa presença online ela é tão importante quanto a nossa presença física. Né? Não basta ser, a gente tem que parecer ser.
Essa é a real. Então, dependendo de como você está se expondo ali, como é o teu perfil, o que você está comunicando visualmente ali, você pode estar abrindo ou fechando portas, ou, dependendo, você pode estar, inclusive, destruindo a tua reputação profissional ali dentro. Então, inclusive, uma sugestão que eu dou quando eu faço trabalho de posicionamento: cuidado com a tua foto de perfil. Até trazendo um exemplo, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp esses dias. Essas mensagens que vêm, uma pessoa hoje, né, trabalhando, chegam diversas pessoas, era uma pessoa me oferecendo um serviço. Só que a foto dele era uma pessoa, um cara sem a camiseta. Eu falei, cara, como assim você está vendendo alguma coisa? Como eu posso acreditar que é real ou que você está me vendendo algo com uma foto de perfil dessa? Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Agora, existem aquelas pessoas que usam as redes sociais só para o pessoal. Então, eu sugiro que mantenha-se fechado, porque hoje a pessoa vai, todo mundo vai olhar, é a sua vitrine. Ah, quero saber quem que é a Loli Briquet. Vai todo mundo entrar. Por mais que eu humanize o meu perfil, mostrando minha família e tal, eu tenho que ter um pouco de cuidado do que eu estou colocando ali. Uma vez que isso é uma via minha de trabalho. E hoje todo mundo usa as redes sociais como via de trabalho. Sim, eu acho que a gente tem ali, você destacou um ponto que eu acho que é legal, às vezes até usa, por exemplo, nas redes sociais de 2 perfis, né? O pessoal e o Sim, você profissional. pode ter os 2 Né? perfis, sim. Às vezes você tem ali alguém da sua família, né? E é aquele negócio que você destacou, não que você não queira humanizar, mas às vezes alguém, por exemplo, da sua família não quer ficar aparecendo toda hora. Exato, Então aí você exato. coloca ali no perfil Não. pessoal, onde vão ter menos pessoas te seguindo, que você vai mostrar ali um outro lado, né, relacionado àquilo. E no profissional, aí sim, aberto, como você bem destacou, mostrando um pouco mais ali do seu dia a dia profissional e coisas desse tipo. E hoje é importante, né? A gente tem que estar ali. Não tem como a gente fugir de estar na rede social. Então, nesse caso, você pode sim ter 2 perfis e está tudo bem. Mas se você quer ter um único, aí tem que ter um certo cuidado. Assim, novamente, né, eu acho que é a intencionalidade, né, o que se busca. Eu, né, dando um exemplo até nisso que você destacou, eu volto a dizer, pelo amor de Deus, eu não estou falando que estou fazendo certo. Eu faço muito processo de recrutamento, e já faz um certo tempo, eu até mudei de empresa, mas eu faço bastante isso. Quando eu estou olhando, por exemplo, o LinkedIn, a primeira eliminação é na foto. É a primeira eliminação. Então, tem até parte do meu time fala que eu já faço ali uma seleção da beleza, né? E assim, eu não estou olhando do ponto de vista da beleza, não estou querendo julgar se é bonito ou feio, não é isso. Mas assim, se ali, que é, vamos dizer assim, a rede social para você ter conexões profissionais, e volto a dizer, conexão profissional, não estou falando que é para procurar emprego, nem para anunciar a vaga, é conexão profissional. Você já está ali, como você destacou, com uma foto péssima, você está ali, por exemplo, de biquíni, sem camisa, no exemplo que você destacou, cara, você já está mostrando ali grande parte da forma como você acredita que é o mundo profissional para você. Né? Então, eu já olho por ali já tem a primeira eliminação. Né? Então, não acho que eu esteja, assim, não sei se estou certo, se estou errado. Estou falando da forma como eu faço. Mas alguns deve ter outros casos, Henrique, por aí que faz a mesma coisa. Eu acredito que muitos, porque o LinkedIn, principalmente, o cunho dele é profissional. Então, se você não tem cuidado com a tua foto, é a mesma coisa que antes a gente levava um currículo e tinha a nossa foto ali, né? Imagina ali uma foto sendo uma foto qualquer. Não faz sentido algum. Então, talvez o Instagram seja uma coisa mais... A pessoa usa mais para um lado de diversão, mas o LinkedIn ele tem uma seriedade maior. Não, com certeza. O que você coloca aqui para a gente como sugestão, orientação para aquela pessoa, profissional, enfim, que quer começar, se identificou com isso que a gente falou agora, ou já, de certa forma, já tem isso em mente, já observou que isso é um ponto importante, e como que ele entra? Como que ele olhe com intencionalidade para o lado da imagem dele? Quais são ali as suas sugestões? Bom, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter conhecimento e ter clareza da mensagem que ela quer comunicar, tá? Eu quero comunicar ser uma pessoa mais séria, menos séria, ou eu sou muito sério, eu quero trazer um pouco mais de acessibilidade, então acho que é importante isso. Hoje existem diversas maneiras aí que você pode estar pesquisando, entender um pouquinho de qual é o seu estilo, né? O que te veste. As pessoas, às vezes, acho que tomar um certo cuidado até em termos de cortes de tecido, não é gastar, não é porque a pessoa pode estar vestida ali de Gucci, a cabeça aos pés, e na hora que for abrir a boca, não funciona. No comportamental, não está junto ali, não anda junto. Então, entender um pouco disso, e hoje tem N formas de você saber.
Vamos ver. Eu acho que literalmente você saber quem é você e o que você quer comunicar. Com base nisso, você consegue saber o que te veste. Hoje, você entra num Pinterest, você entra num Google, você entra no YouTube, tem aula, né? Tem muita coisa. No meu próprio perfil, eu falo muito para o viés profissional. Então, hoje, conhecimento é questão de você querer conhecer, sabe? Conhecimento liberta o homem. Você tem que ter conhecimento. Não, com certeza. Eu vejo como uma grande tendência ali de mercado futuro, mercado assim, né? De dia a dia futuro, a questão, por exemplo, da comunicação. Né? Então, da importância da comunicação, da importância ali da presença nas redes sociais, como você destacou. Mas também eu vejo ali uma visão, eu tenho uma visão, acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar isso, mas eu acho que você é a melhor pessoa para eu falar isso, que assim, da personalização da imagem. Né? O quanto que essa personalização da imagem ela acaba gerando valor agregado para o profissional e para a empresa que o contrata. É uma percepção correta ou... Super correta. E essa personalização ela não precisa ser engessada. Ela pode ser intencional, né? Mantendo a sua essência. Porque se você também faz uma personificação, você cria um personagem, você não sustenta. Tá? Você não consegue sustentar um personagem por muito tempo. Então, você tem que vestir de quem é você, mas você não precisa ser engessado. Então, se você souber trazer isso de uma forma... Sendo, mais uma vez, acho que intencionalidade foi a palavra do podcast aqui. Trazendo essa intencionalidade, essa estratégia dentro do seu vestir, mas você não precisa ser engessado, tá? Acho que é importante dizer. Você não precisa seguir padrões. Mas você saber trabalhar esses elementos, você já está muitos passos na frente. E aquela pessoa que entender isso, ela vai ter uma marca forte. As pessoas vão saber, eu sei quem é essa pessoa. Não, com certeza. Eu falo bastante, né? Por exemplo, eu acho que tem ali mais ou menos a mesma percepção em relação a, por exemplo, perfume. Né? Então, eu evito mudar a questão de perfume exatamente para ter, às vezes, essa intencionalidade. A gente vai criando a nossa marca pessoal. Né? O que a gente falou agora, tudo que a gente falou, é sobre você criar a sua marca pessoal, é sobre o DNA da sua marca. E até eu falo, as pessoas, às vezes, acabam se preocupando muito com o logo da empresa, com a fachada da empresa, tal. Mas você tem que entender, principalmente hoje, que aquilo tem que ser coerente com você também. Né? Então, você tem que se preocupar com a tua marca também. Não é só preocupar com a marca da empresa, com o seu logotipo. Se preocupa com você. Com certeza. Minha amiga, eu vou te ser bem sincero. A gente vai ficar falando aqui o dia inteiro. O tempo passa muito rápido. A gente já praticamente conversou muita coisa aqui. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. Esse já era um tema que eu queria falar há muito tempo mesmo, porque eu acho que faz muito parte do dia a dia empresarial, da forma como se comunica. Né? Eu vejo isso muito presente no nosso dia a dia. Não estou falando só na corretora, mas eu estou falando ali do dia a dia profissional. Sim. Eu acho que a imagem ela é muito conectada com tudo. Eu quero te agradecer demais pela presença. Eu quero deixar aqui o tempo aberto, o espaço livre para você fazer as suas considerações finais. Fique 100% à vontade. Novamente, minha amiga, muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite de poder estar aqui, trazer um pouco desse conhecimento, desse conteúdo tão rico. E minha consideração final seria, pessoal, é muito mais sobre sentir do que vestir. Não é sobre a roupa, é sobre estratégia. Então, se você quer realmente, né, galgar novos cargos, novos clientes, né, todo mundo tem a sua ambição, entenda qual é a mensagem que você quer passar. E a tua imagem fala mais do que 1000 palavras. Com certeza. Pessoal, episódio incrível esse, hein? Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Tchau, tchau.